Sejam muito bem-vindos a uma das minhas editorias favoritas desse canal, que é Reagindo a Vídeos Bizarros de Inteligência Artificial. Sejam vídeos interessantes, vídeos cômicos, vídeos assustadores em todos os sentidos possíveis, mas a ideia é mostrar um pouco do que está na fronteira, na vanguarda do que está acontecendo com a tecnologia e que tanto me apavora, me incomoda e é motivo de tanta pesquisa da minha parte. Então isso é uma curadoria do meu algoritmo do Twitter e do Instagram, que são muito treinados para captar as coisas mais interessantes disso e também alguns virais que eu acho importante mostrar para vocês. A gente vai começar com um que eu acho muito sintomático e maravilhoso. Então, precisam disso. Eu sei que eu já aguento mais do meu prime e os meus joelhos estão no fim da carreira. Mas se o Messi vai representar a Argentina e o CR7 vai representar Portugal, porque eu não posso representar o Brasil. Eu posso não ser o que o Brasil quer, mas eu sou o que ele precisa. E eu espero de coração que o mestre Ancelotti não se esqueça de mim. O sonho do Hexa está adiado. Fica para 2026. São muitas camadas aqui. Eu começaria pelo fato de que existe uma realidade paralela fabricada, especialmente pelas crianças que não viram o que o Neymar se tornou. E eu não sei precisar muito bem se é por causa dos pais ou por alguma coisa que o Neymar é muito popular entre as crianças, né? Talvez porque ele tenha representado, enquanto a maioria delas crescia, alguma esperança pra seleção, ou o último craque da seleção, sei lá. Mas é muito engraçado esse vídeo, porque se a gente voltar aqui, primeiro você tem os dois takes de IA, né, do Cristiano Ronaldo e do Messi, e a fala, obviamente, de IA do Neymar, mas a fala é muito engraçada porque, além de ter um senso de humor aí, né, meus joelhos estão no fim da carreira, no final ele fala que o mestre Ancelotti não esqueça de mim e receba, né, ainda tem um jargão do Luva de Pedreiro no final. Que joga direto pra isso, assim. É um negócio pra você ter pena do Neymar, mas ao mesmo tempo torcer por ele. Não é um react inspiracional, né? É um react de coitadismo. É muito louco, assim. É um ângulo que eu sinto que eu não tenho nenhum acesso, contato ou entendimento. E ao mesmo tempo é muito bizarro, porque é isso. Essa criança, quando ela tiver 30 anos, ela vai lembrar: nossa, lembra daquela entrevista que o Neymar deu? Falando que ele não tinha mais os joelhos e que ele queria que o mestre Ancelotti não esquecesse dele e receba, e que ele falou que era o que o Brasil precisava. Enfim, é muito fascinante nesse tema Copa do Mundo no qual todos estamos. Eu achei que era importante trazer como abre-alas da nossa conversa. Em seguida, esse pra mim talvez seja um dos mais bizarros da lista. Tá viralizando cada vez mais, né, a trend de pessoas no estádio, na câmera flagrando as pessoas no estádio, né, como se fosse uma coisa sintomática, né? Um flagrante de alguns segundos da sua captura. As pessoas estão se inserindo nesse lugar, né? Então elas na quadra da NBA sendo filmadas, que é uma coisa que, assim, sem tentar fazer julgamento moral, mas, né, horrível. E aí esse cara, ele inseriu várias pessoas que já morreram, e a gente vai uma por uma delas. Então, começando com Ayrton Senna. Com essa trilha. Trapalhões. Inclusive tem uma coisa particular aqui, reparem no que tá nas camisas deles, tá? Nisso aqui, ó. Cara, esse Cazuza é muito bom. Existe uma coisa particularmente vil em você colocar o seu arroba na roupa que o cadáver com o qual você realizou esse feitiço de necromancia digital está vestindo, né? Não basta você trazer o cadáver, o morto, de volta à vida para dançar na frente da câmera de forma encantada com o seu feitiço de inteligência artificial, você tem que assinar na testa do Cazuza, @AnselmoVitor. É de um mau gosto que não me choca nem um pouco, me fascina. Tem o Renato Russo aqui, que é muito bom também. Detalhe, olha isso. Meu irmão, não bastasse trazer o Renato Russo de volta à vida desse jeito grotesco. Você tem que fazer ele olhar o Zap. Você tem que botar o Renato Russo pra olhar o WhatsApp. Essa cena é muito maligna. São muitas camadas de maldade, isso. Ele ainda guarda o telefone. Repelé.
E as pessoas, tipo, saudosas, assim, nos comentários, sabe? Nossa, que saudade que eles fizeram. Mas, porra, isso aqui é muito dark, botar Marília Mendonça. Os Mamonas, cara. Tipo assim, porra, que isso, cara? E é engraçado porque, ao mesmo tempo, ele constrói uma arquibancada, né? Ele constrói um universo relacional nesse vídeo, contextualmente falando, que faz significar que existe uma multitude de cadáveres reanimados num mesmo estádio. Ele cria a configuração de que todas essas pessoas estão presentes no mesmo lugar. Então ele cria, de certa forma, um purgatório, né? Essas pessoas não têm mais o direito à morte, elas estão presas nesse purgatório. E quer purgatório maior do que uma arquibancada da seleção brasileira em Copa do Mundo? Eu já tive o desprazer de assistir um jogo da seleção na suposta despedida do Messi do Maracanã. E foi horrível, assim, porque eu gastei uma nota e eram as piores pessoas que eu já tinha visto na minha vida na plateia, assim. Eram as pessoas horríveis, assim, a torcida era horrível. Porque quem tem, em média, uma grana pra gastar ali, porra, é uma classe ali muito complexa, né? Então, assim, já faz muito tempo que toda vez que filma uma arquibancada brasileira, o Brasil não tá muito representado nela, né? Na verdade, a gente vê mais, enfim, né, outras entidades aí. Você aprisionar essas pessoas para estarem condicionadas a eternamente torcerem pro Brasil. Quer dizer, você remove elas da morte delas e submete elas a esse purgatório virtual. É muito fascinante. Esse vídeo é assim, a imagem desse vídeo de que todas as figuras brasileiras estão presas nisso. E essa assinatura final do Anselmo Vitor, AI Creator. Chef's Kiss. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Esse me mandaram aqui. Ó, o Michael Jackson tá pra morrer, esse é o médico do Michael Jackson, e esse é o AI Creator desse vídeo. Ele salva o Michael Jackson, que em algum momento vira um cara de K-pop, Princesa Diana, ele vem correndo, e mesmo contra todas as instruções médicas, né, afinal de contas, você não tira um corpo do carro, muito menos uma pessoa viva, ele vai lá e leva ela no carro. Né? Ele poderia ter causado uma seríssima lesão na coluna dela. Mas... Aí ele vem. Tira o Paul Walker, que agradece. E eles quase se beijam. Heath Ledger. Cara, esse vídeo é muito bom, cara. Tupac. Eu sei que esse cara, ele tá fazendo um vídeo meio, olha o que dá pra fazer com IA, e ao mesmo tempo esse cara, ele é um técnico, né? Ele não é um artista, um criativo que tá usando a ferramenta, então ele tem claramente uma visão criativa muito limitada, mas que aparentemente apela pra um grande público, afinal de contas, né? Olha aqui, as pessoas emocionadas, 760 mil compartilhamentos, likes, 23 mil comentários, então assim, há uma repercussão. E eu acho que há uma repercussão porque as pessoas não estão mais incomodadas com a ideia obscena de autoinserção em contextos no quais você não está presente. E aí, esse cara aqui, ele me traduz muito isso, porque é tão narcisista esse vídeo em que ele salva pessoas diferentes e cuida delas ao longo da história. E beleza, assim, é uma brincadeira, e se as coisas fossem diferentes, sei lá, mas assim, é um vídeo feito para causar emoção, onde ele se insere como herói. E as pessoas não veem ele como herói no vídeo, mas se emocionam com todas essas pessoas que morreram. Então elas quase são capazes de se colocar no lugar do cara, porque elas entendem que esse é um vídeo de IA no qual esse cara é agente está executando isso. E é algo que ele fez. É como se essa fosse uma foto que ele postasse. E existe uma ignorância total sobre o fato de que essas são pessoas vivas, né? Na verdade, eu sinto que, como elas já morreram há um relativo tempo, existe uma perspectiva de que elas são só iconografias hoje, né? Ou como a gente falaria, que elas são só puro simulacro, né? Uma palavra que eu uso bastante aqui e todo mundo repara. Então, acho que você colocar o Michael Jackson, o Paul Walker, a ideia da coisa, a ideia do símbolo dele representa mais do que ele, pessoa física. E as pessoas se sentem confortáveis para brincar com essas imagens, né, que são mais reais do que o próprio real para elas. E isso é muito louco, assim.
Eu chamaria isso de pós-narcisismo. A capacidade de se auto-inserir nesse tipo de contexto, honestamente, é bizonha, assim. Vamos ao próximo. Esse aqui é demais. Esse, cara, é uma série de vídeos que foi perdendo a graça, mas que infelizmente eu apreciei durante um tempo. Tem até o meu like aqui, tá vendo? Que é... Vamos lá de novo, pra vocês verem. Guerra do Iraque no GTA San Andreas, feita com IA. 11 de setembro. Oh shit. Here we go again. Safety's off! Light him up! Kill everything! Cara, é impressionante, né? Did you buy your license? I'll have 2 number 9, number 9 large, a number 6 with extra dip. Sorry about that. Hell yeah! Looking too skinny, CJ. Batalha de Wanna get falas. something to eat? 2x2! Move in! Come to daddy! Bring it out! This place full of shit. Huh? Abu Ghraib, cara. Isso é muito insano. Oh shit. Here we go again. Então, eu acho muito interessante porque existe um aspecto aí nesse uso de IA que é você alcançar uma capacidade de uma coisa que antes seria feita com mod, e a gente tem grandes mods hilários e engraçadíssimos, tanto que modar jogo até ficar bizarro é sempre uma coisa que pegou muito, e tem inúmeros vídeos no YouTube disso, e é muito engraçado. Mas isso aí também mistura alguns efeitos de edição, imagino que as edições sonoras tenham sido todas inseridas depois. Mas é impressionante, assim, o que dá pra fazer, o que dá pra gerar, o que dá pra imaginar, e também a capacidade de inserir isso dentro de um contexto do jogo, né? Eu não consigo não me ver seduzido por isso, assim. E como eu tô abrindo várias coisas de inteligência artificial diferentes com vocês, debatendo e tal, eu tento também sair dessa posição de neutralidade total, de rejeição total de uma coisa, porque eu acho que IA é uma coisa que se entremeia e entra na sua vida de algum jeito, e é importante você admitir qual é o seu ponto fraco com ela. Seja afetivo, seja profissional, seja de performance, seja de organização, seja de humor, seja de tudo, assim. Não pra aceitar e deixar a coisa acontecer, nem pra falar assim, tem prós e contras. Eu acho que tem muito mais contras do que prós. Mas pra entender que todos nós vamos ser tentados por essa tecnologia, sabe? E que ela de alguma forma vai apelar pra gente, porque é isso que acontece no processo de adoção massiva. Agora eu quero mostrar um negócio pra vocês que é assustador. Assustador, completamente. Vocês estão ligados na teoria da internet morta, né? Que é uma teoria que já existe há muito tempo e que ganhou muita atração com IA, porque é justamente a ideia de que a internet morreu e foi substituída. No sentido de que existe muito mais conteúdo sintético hoje do que conteúdo feito por humanos. Mas a gente navega num lugar que é inteiro sintético e feito para engajar e gerar clickbait, engajamento e acesso e clique, exposição à publicidade, quando quase todo o ecossistema é automatizado e feito virtualmente. E aí esse cara achou um negócio que eu acho que mostra o estado atual da coisa, que é um vídeo meio de uma mulher entrando no mar que parece Iemanjá, e aí ele pesquisa esse áudio. E aí ele vê todas as opções diferentes que existem desse mesmo ângulo, que também é um ângulo sintético. É um vídeo de IA, são pessoas opinando sobre o vídeo de IA. E aí o vídeo é falso, tem vários áudios diferentes que são falsos, e todas as pessoas diferentes que aparecem no vídeo são falsos, ou quase todos. Falando a mesma coisa. Olha isso aqui. Yo, as soon as I seen the video of the woman holding the 2 fish walking into the water, the first thing that came to my mind was, yeah, my God. 35 mil likes. Yo, as soon as I seen the video of Outra the mulher. woman holding the 2 fish Mesmo walking áudio. into the water, Mesmo the movimento. first thing that came to my mind was, yeah, my God. In addition to the... She turns around, she's Ó, dead fish in her. Yo, as soon as I seen De the novo. video of the woman holding the 2 fish walking into the water, the first thing that came to my mind was,
As soon as I seen the De novo. video of the woman holding the two fish walking into the water, Consegue the dizer que é first thing falso? that came to my mind was yeah, my God. In addition, Qual que é a verdadeira? as soon as I seen the video of De the novo. woman holding the two fish walking into the water, the first thing that There was a video. The woman. So there's currently a video that's going Outro viral, áudio. and it. So there's Outra currently mulher, a video mesmo that's áudio. going viral. Isso é pra mostrar já o quanto provavelmente boa parte do que você consome já tá tomado por isso, e esse tipo de creator, meio commodity assim, que fica na tela verde só descrevendo uma coisa que já existe, ele vai ser uma das primeiras coisas a rodar. Na verdade, uma coisa que eu penso muito é, a gente vem achatando a nossa capacidade de se expressar na internet para fazê-la caber dentro da linguagem do algoritmo. O que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente consome na internet opera sob uma mesma linguagem universal, comum e global, que é a linguagem dos algoritmos. A linguagem do engajamento, do hiperestímulo, daquilo que é feito para viralizar, para performar bem, e que é uma linguagem pasteurizada. Tanto é que o blogueiro e o aspiracional blogueiro falam igual. Você vai postar uma imagem de uma sobremesa e você filma e posta igual um blogueiro filmaria e postava. Você viaja para lugares no TikTok porque você viu o blogueiro fazer. Então existe uma linguagem generalista massificada que permite com que você esteja circulando no algoritmo, ou pelo menos usando as ferramentas que permitem com que de forma universal você esteja falando as palavras certas e criando a forma de conteúdo certo. Então o que eu quero dizer é, existe uma forma de se comunicar na internet hoje, que é através do fluxo do algoritmo. E essa forma do fluxo, ela tem uma forma própria, um formato próprio, significados próprios, jeitos de falar próprios, edições próprias, gêneros próprios. E tudo isso é altamente metrificável, quantificável e especialmente imitável. Porque se tá todo mundo imitando uma linguagem achatada, rebaixada, digital em comum, e achando esses pontos, né? Essa linguagem é feita para essa otimização robótica, de gancho, de achar ponto, de react, de ideia, então não tem nada humano produzindo esse engajamento na maioria das vezes, mas sim uma fórmula. E essa fórmula não só é replicável, como você está alimentando centenas de milhares de vídeos para IAs por dia, para que elas aprendam a replicar essa fórmula. Então, enquanto a nossa capacidade de expressão digital está fazendo isso aqui, e se rebaixando, a nossa capacidade da máquina de expressão digital está fazendo isso aqui. E ela não vai passar o humano e superar o humano. É só que a gente já trabalha com tantos elementos digitalizados e com uma comunicação tão automatizada e cedendo tantos dados e operando na internet a partir de fórmulas de linguagens tão previsíveis que não tem nada que separa a gente disso aqui, cada vez mais, da linguagem artificial. A gente já fala linguagem artificial, a gente está ensinando a IA a falar em linguagem artificial que a gente desenvolveu achando que é a nossa linguagem real. E é por isso que vai todo mundo ser substituído da internet de alguma maneira. Pelo menos nessa lógica do fluxo. A gente não sabe como a gente vai mudar para reagir a isso e se vão reagir a isso. Então é interessante ver que a coisa já está lá e que muitos dos seus creators vão ser cada vez mais imitados. Eu, inclusive. Falando em imitação, será que é esse aqui? Não. Ah, não, esse aqui é uma besteirinha pra gente descontrair. Daqui a pouco eu volto pra isso, da coisa do creator de AI igual. Nem mais coisa pra falar. Isso aqui é um AI slot. Será que você se identifica e acha isso engraçado? Tem o seu charme, né? Tem o seu charme. Não é meu tipo de humor, mas eu queria mostrar pra vocês o que tá sendo criado com isso, assim. Eu não tenho nada muito especial a dizer ou analisar sobre isso. Só acho que é isso, uma hora o vídeo desse vai te pegar, entendeu? E é bom estar pronto pra isso. Agora vamos... Ah, isso aqui é muito bom. Cara, o Facebook concentra muito slop. E o slop do Facebook é meio atrasado. Porque o público do Facebook não tem uma velocidade tão grande de olhar e falar isso aqui é falso. E uma vontade de checar e questionar a IA. E por causa disso, existe menos preocupação em atualizar as ferramentas dos bots do Facebook, né? Eu presumo. O que gera essa imagem aqui do desembarque da Normandia, onde dezenas de milhares de soldados durante a Segunda Guerra Mundial, dos aliados, né, da Inglaterra, desembarcaram na França e começaram uma das maiores ofensivas da história do combate moderno na tentativa de recapturar a Europa ocidental. Que engraçado aqui.
Os soldados estão indo na direção do mar. Eles estão voltando. A imagem gerou a coisa ao contrário. Então você tem o barco do desembarque e eles estão indo embora pro mar, morrer. E esse We Will Remember Them é muito foda, enfim, incrível. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é um artista que faz uns trabalhos de IA no Instagram, mas também bom para vocês terem uma dimensão do que já tá dando para fazer em termos de expressão facial, etc. Especialmente com linguagens que estão mais avançadas na alimentação de conteúdo da IA. ちょっとおじさん何ジロロ見てんの？人見たことないの？スタイルがかっこよすぎて私もそういうスタイル挑戦してみたかったんですよね。ちょっと座って。 Quadro, câmera na mão. Eu acho zero IA isso, por exemplo. Os efeitos acelerados, essa coisa. 来て来て。 A roupa jogada, o jeito, as expressões. 私ってめっちゃ可愛くない？ Mas não tem nada no olho, né? Vocês conseguem ver que ainda tem pouca coisa no olho. これが出た？ Aí tem. Agora, esse aqui é interessante. É uma coisa meio Twilight Zone, feita também por IA inteiramente. E muito bem feita. E eu acho isso um lamento, assim. Porque ele consegue chegar num lugar que no set prático não chegaria, no sentido de desconstrução da realidade. Mas eu, pessoalmente, acredito que mesmo você conseguindo fazer isso com IA, isso aqui é interessante sendo construído de forma real. Ah, mas você não consegue dizer a diferença. Não, você não consegue dizer a diferença. Mas você consegue dizer uma diferença no sentido da limitação. Então, esse colapso, pra mim, ele é meio triste também. Porque, por exemplo, você já tem tanta coisa antiga alimentada pra IA que... é isso, essa imagem ela retém o ritmo, o cabelo, o estilo, ela consegue emular perfeitamente uma coisa da época. E ela é muito visualmente interessante. Dá pra pegar um pouco só no cara gritando ali, né? E olha lá. Aqui é realmente IA. Tanto é que ele tem umas outras coisas adicionadas aqui que são claramente IA. Ele acerta muito nisso, mas isso aqui é uma merda, por exemplo. Ele consegue pegar um pouco da luz corretamente. Mas... aí tem os jogos de câmera, enfim, né, tudo meio moderno, não funciona, essa ideia é feia também. Mas esse outro é impressionante, assim, o que dá pra fazer. Isso é meio triste pra mim, assim, o fato de que eles estão conseguindo chegar lá, sabe? Isso eu acho um pouco deprê. Ah, vai possibilitar você contar histórias? Não sei. Não sei. Se todo mundo tem acesso a poder construir isso, isso significa também que a distribuição dessa forma de cultura e produção é um pouco diferente, né? Isso aqui é um terror de IA. Tem muito disso. IA tem um potencial muito bom pra terror. Acho que eu até mostrei alguma outra coisa no outro, né? É um vídeo curtinho. Nossa. Não sabia que tinha esse jumpscare no final, tomei um susto. Caraca. É interessante falar que a IA tem uma aptidão pro terror, porque, afinal de contas, ela é o terror, né? Ela produz pessoas que ainda quase não têm verdade e vida nos olhos, né? Então ela já é uncanny, ela já tá no Vale da Estranheza por conta própria. E aí jogar com os dentes é muito fácil, né? Até porque eles já são uma coisa bem interessante visualmente. Eu acho que a gente vai ter, inclusive, já tá tendo, né, uma fadiga desse tipo de IA, né? Do sorriso cheio de dente, né? Me lembra até aquele filme do Sorria, enfim, isso já tá um pouco né, esse terror que é meio físico, ele já tá um pouco em alta. Isso aqui é fascinante, cara. Uma memória do gol do Petkovic na final de 2001. Pra quem não sabe, o Petkovic faz um golaço de falta na final de 2001 contra o Vasco e consagra o Flamengo com o gol do título. E, enfim, esse é um dos grandes momentos na história do futebol carioca. Até porque nessa época o Campeonato Carioca tinha imensa importância. E aí essa pessoa do Jornal dos Esportes vai recontar o negócio. E não só ele insere a página dele dentro do jornal que o cara tá lendo, como ele recria em IA os anos 2001. O que é particularmente engraçado porque ele faz uma coisa, na verdade, meio anos 60 no Rio, assim, de muitas maneiras.
O torcedor flamenguista comprava seu jornal Na estética, tá? Porque os carros são tal. do triestadual com gol do Pet. Os carros são da O época. Vasco chegava Aí, isso, Flamengo, o time da fé. Olha o tamanho do Maracanã. Por que você recria isso desse jeito? Por que ele fez essas imagens? Existem as imagens do time entrando, sabe? favorito absoluto. Tinha melhor campanha. Vasco campeão já. Um time fortíssimo e ainda jogava pelo empate no agregado. O Flamengo era tratado como azarão. O Flamengo precisava vencer por Olha isso, cara. 2 gols. E quando o jogo ficou em 2-1, parecia impossível buscar mais um. Nos minutos finais, o Vasco começou a reclamar muito da arbitragem. Foram muitas faltas polêmicas perto da área do Vasco, até surgir o lance que mudaria a história. Anos depois, em entrevista, Fabiano Heller admitiria que aquele lance Olha isso, até ele aí. para sempre, e que acreditava que nem falta tinha sido. Aos 43 minutos Tudo do ia. segundo tempo, Petkovic caminhou para a bola. E naquele instante, o futebol carioca parou. Pet já havia batido 4 faltas no jogo, nem assustou. Mais uma chance, a última. Vieram os jogadores, vieram dizendo agora é a hora, vai fazer, não vai ter outra. A felicidade ou a tristeza de milhares de pessoas no pé direito de Petkovic. E aí entra a imagem, que é muito mais emocionante do que tudo que foi mostrado, né? Você poderia mostrar o pré-jogo, os times entrando. Você tem um arquivo disso. Seria muito mais emocionante reconstruir isso, porque é uma história emocionante. Ela entra no único lugar em que poderia. Bizarro, cara. Enfim, surreal. Essa reconstrução, pra mim, é uma das mais incômodas, cara. Porque eu tenho muito respeito pela memória das coisas, sabe? E você desrespeitar a memória e o trabalho de arqueologia da memória é muito tosco, sabe? Faz um vídeo com as imagens de arquivo, lembra, traz os momentos, mostra o hit, mostra como era, torna as pessoas interessadas nisso. Agora, esse aqui é demais. Esse canal, The Ancient Dog, é um cara que faz, basicamente, anima filósofos a partir de fotos e gravações da voz e faz clones virtuais, ou seja, simulacros de filósofos, para mostrá-los em ação. Então você tem Foucault, você tem Guattari, você tem Hannah Arendt. Essa galera toda falando em inglês com sotaque francês, e eu não sei dizer se são eles mesmos ou não, em termos de... Só que é isso garante, sabe o quê? O formato é bom, no sentido de que, enquanto conteúdo e enquanto explicação, ela é boa, entre muitas aspas. Você consegue ver isso e ter uma introdução muito básica a alguma ideia do que o Guattari tá falando sobre produção subjetiva, por exemplo. E aí você tem essa capacidade, e eu não sei se ele tá pegando isso de um seminário, se é um texto tratado ou um áudio tratado como imagem, quer dizer, um áudio tratado como vídeo, transformado em vídeo, ou se o texto do conteúdo já é um resumo do seminário feito por IA. Eu tenho a impressão de que talvez seja isso pela capacidade objetiva e resumida dessas discussões. Então você tem isso aqui, ó. Psychoanalysis says it comes from your family. Tá vendo o efeito de VHS? Para dar credibilidade e veracidade. É uma coisa que não existe, que nunca existiu. Your childhood, the trauma of early relations. Structuralism says it comes from language. I say all of these are too narrow. Subjectivity is produced by people, yes, but also by groups, institutions, media, machines, and environments. It is manufactured. É impressionante porque isso não tem muita diferença para um conteúdo intelectual do Instagram. Aí você pode argumentar, realmente, não é o Guattari aí, é uma necromancia bizarra, ele não tá falando isso, essa não é a voz dele, esse não é o jeito de se articular, de se comunicar. Isso influencia diretamente no fato de que o que a gente tá vendo é um morto-vivo. E eu gosto muito da palavra morto-vivo, porque o morto vem primeiro e fica muito claro que ele é um morto que está vivo, ou seja, não está vivo, ele é um morto animado, ele não é vivo, né? Ele é um morto-vivo. E isso aí é um morto-vivo, é obviamente um simulacro dele, mas é também um conteúdo que funciona. Eu poderia fazer um conteúdo falando assim, cara, pro Guattari, a subjetividade é produzida, ela é feita assim, 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 assado, num vídeo de 2 minutos em que eu tô falando
e as pessoas aprenderiam sobre subjetividade e pensariam, agora eu sei mais sobre Guattari, mesmo tendo consumido aquilo aquela bolinha de tempo de 2 minutos de absorção baixíssima de qualidade passando direto. O que me faz pensar que é isso. Primeiro, a IA apela para todo mundo. Segundo, qual que é a diferença entre, por exemplo, uma pessoa que fala de psicanálise em pílulas de conteúdo, explicando autores, e essa explicação aqui? Nenhuma. Não tem nenhuma, entendeu? Um influencer que fala isso não tem nenhuma diferença pro Guattari. O meu conteúdo no Instagram quase não tem nenhuma diferença para qualquer coisa robotizada que possa vir depois falando sobre os mesmos temas que eu já falo. É só porque os meus temas estão um pouco à frente da curva, num sentido de desejo mercadológico de começar a falar sobre eles como IA. Como agora está surgindo, por exemplo, os pós-estruturalistas falando sobre coisas em forma de conteúdo. Há 2 anos atrás, 1 ano seria impensável. Então as discussões sobre internet, cultura, futuro, etc., elas vão estar eventualmente postas numa IA também, que vai ser uma IA intelectual. Você não está vendo esse boom de intelectuais, né, de imagens, influências intelectuais no Instagram? Muito em breve isso aí vai ser um monte de IA. Um monte de influenciador intelectual de IA. E aí você vai ter essa coisa meio que talvez ele não finja ser um influencer, porque esse não é o mercado dele, aí ele finja ser um avatar, mas esse avatar fala coisas concisas e uma hora vai encaixar, entendeu? Uma hora vai entrar, uma hora vai grudar. Uma hora sempre faz sentido. Então é uma reflexão interessante. Vamos ao penúltimo. Esse é muito foda. Aqui, para um alívio cômico. Um grande alívio cômico. Impressionante a qualidade. Engraçadíssimo. E, enfim, né? A Charlie Kirkização é um negócio fantástico, assim. Queria muito ver o Torturra falando disso. Eu poderia fazer um vídeo sobre isso também, eventualmente, né? A Charlie Kirkização. Porque ela é muito fascinante que a memetização de um assassinato brutal que aconteceu na frente da câmera. Não entrando no mérito político da coisa, entrando só no fato de que você tem uma imagem muito violenta, de beleza, um cara que pregava violência, mas é uma imagem muito violenta, que é memetizada até a morte, junto do Epstein, ao ponto em que, inclusive, há relatos de que ela acaba se influenciando, né, outras outputs de IA, por estar tão contaminada com o rosto dele, se alimentando da database já feita de IAs, trazendo o rosto dele, né? Então tem um certo fascínio com isso, assim. E tem um certo fascínio com esse processo. É isso, ele é o cara que vira signo antes de ser pessoa quase que imediatamente, né? Depois que ele morre, ele não é mais ele. Que também é isso, a própria discussão sobre necromancia é uma coisa que a gente tem que ser cuidadoso, né? Por exemplo, Stranger Than Heaven, que é um jogo novo do estúdio de Yakuza, vai ter o Snoop Dogg e o Tupac. E assim, é muito escroto porque a família do Tupac está tentando conseguir os direitos da imagem dele há muitos anos, e isso está sendo usado sem esse consentimento da família, que já acho questionável a família poder consentir a isso, mas levanta uma questão interessante, que é, se fosse o Michael Jackson num jogo, por exemplo, tudo bem que o Michael Jackson é muito personagem, né? O chapéu, o óculos e todo o processo que ele passou de se tornar uma caricatura absolutamente hiperreal de si própria faz com que ele já esteja muito distante da pessoa dele. Mas eu fico pensando que é tão descontextualizado você ter o Tupac num jogo japonês de Yakuza como um personagem, que ele tá ali como forma, né? Como um cartoon, quase como uma caricatura, como uma coisa deslocada, como um crossover, como um personagem no Super Smash Bros, né? Como uma aparição no jogo de luta. Não é cânone, né? É o que eu quero dizer. Não defendendo, eu não acho que isso tem que ser feito. Mas é interessante notar que quando muda a coisa contextualmente, o processo também tem nuances, né? E agora a gente vai fechar com o episódio de Friends, do Joey ChatGPT, porque eu achei ele muito pertinente. Pertinente não é a palavra, achei ele muito preciso. E claro, você alimenta uma IA com todos os episódios de Friends, ela consegue fazer isso muito bem. Mas só pra vocês entenderem que, por exemplo, uma coisa que a gente vai ver, muito possivelmente, é fanfiction, já deve estar vendo, é fanfiction e episódios e cenas extras. Já tem o Michael Scott conhecendo Claude, por exemplo, que é perfeito também.
E aqui o Joey apresentando o ChatGPT e o Chandler no telefone. Essa imagem é muito boa, né, do Chandler no Zap. Peraí que tá sem som. Joey, since when do you have more than 1 million followers? Some guy made this AI thing where I help people talk to women. I'm sorry, the sentence started bad and somehow got worse. E o timing de comédia deles é muito bom também, né? Eu não sei se esse roteiro foi escrito. Ele deve ter sido escrito com alguém com a ajuda de IA, não só com IA. Mas enfim. It's called Joey GPT. Of course it is. People ask it what to say on dates, and then it tells them what I would say. And what would you say? How you doing? That's it? No! Sometimes it says, you hungry? So the future of romance is you asking women if they want deli meat? Yeah, and actually that's just the main account. There are branches. There's Joey GPT dating, Joey GPT breakups, Joey GPT gym, and Joey GPT sandwich. Why is there a sandwich one? Because people need emotional support when they're hungry and don't have a sandwich. So now there's a version of you giving dating advice, workout advice, and an AI sandwich comforting people through the trauma of not currently eating a sandwich? Yeah. And the sandwich one is doing the best. Hey, Joey! That's the guy! Ai, deprê esse final então, hein? Que bosta, que tristeza. Eu já acho Friends sem graça, apesar de respeitar a Bessa, eu só acho sem graça. Tem alguns episódios que eu gosto. É foda, né? A gente tá muito disposto a distorcer a nossa memória cultural e a gente não tem nenhum interesse na preservação de uma lógica temporal sobre a nossa produção cultural. Porque a gente não quer que as coisas morram, na verdade, né? A gente quer manter elas vivas. Não à toa se tem fandoms infinitos de Friends até hoje que não aceitam o fim da série e vão ficar felizes com novos episódios. Como da outra vez, eu acho que eu mostrei um episódio do Chaves novo, feito com Yara. Eu acho que tem uma coisa muito... É isso, gente. É muito assustador ver isso. Ao mesmo tempo, é importante a gente saber que esse é um processo que vai ser cada vez mais frequente, cada vez mais acessível, cada vez mais fácil. Sei também se a gente vai ter um pequeno retrocesso quando a tecnologia ficar cara demais. Ela já tá cara demais para sustentar uma pessoa comum fazer isso, né? Sei lá, enfim. Discussões. O que importa é que é importante refletir criticamente sobre todas essas coisas que saem. E eu sempre acho muito fascinante acompanhar isso e estar na fronteira de refletir esse processo, mais do que só sofrer a partir dele. Então é isso, galera. Se você quiser ajudar, eu queria convidar você a ser membro do Cybercafé, que é o grupo de membros do Lan House, que é o podcast aqui do canal, que sai toda semana falando sobre papos analógicos do mundo digital. Então eu falo sobre cibercultura, sobre futuro, sobre arte, tecnologia, moda, enfim, imagem, redes sociais, algoritmo. E tem sido muito maravilhoso fazer isso semanalmente, um baita de um desafio também, porque é um projeto autofinanciado, então ele sai do meu bolso toda semana, todo mês. O estúdio, o custo de operação, e aí eu montei essa comunidade como contrapartida para quem deseja ajudar. Então, ao se tornar membro, você tem acesso a um grupo no Zap, que a gente passa o dia inteiro conversando, trocando referência, se abrindo, escutando percepções, trazendo ideias. A gente tem lives semanais, então toda semana eu entro nas lives com os membros, a gente fica trocando ideia, e a partir disso a gente tem elaboração coletiva de roteiros. Porque muitas vezes eu entro com um tema que eu quero abordar, e a gente vai falando, a galera vai mandando texto, sugestão, caminho, ideia, e vai agregando e somando, e a gente faz um fio da meada, e vai construindo um roteiro juntos, assim. E, é claro, esse acesso antecipado quando o Lan House acaba ficando pronto antes, ou até quando esse programa ficar pronto antes. Por exemplo, esse aqui com certeza sai com acesso antecipado. E é isso. Eu devo gravar agora uma bateria de Lan House em São Paulo, com muita gente maneira, mais pra julho. Todos vão ficar prontos antes da hora, então todo mundo vai ter muito mais acesso. E você vai estar ajudando esse programa a ficar viabilizado. Então, tem interesse em fazer parte do Cybercafé? Vira membro, manda um e-mail pra cá, assessoria.sodremate@gmail.com, com o seu telefone e celular, as pessoas sempre esquecem de fazer isso. Que aí eu te adiciono no grupo do Zap e você fica por dentro de tudo. Muito obrigado, galera. Até o próximo review bizarro de IA ou de outras coisas da internet. Beijo.